Bom dia, Milton. Bom dia. Vamos começar então. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aqui é a tela do Moodle, né? Aqui é o link, né, do convite para a aula. Hoje, desculpa. Esse aqui, eu vou fazer uma revisão sobre o que foi o módulo 7. Hoje nós estamos iniciando o módulo 8. Eu já falo sobre o módulo 8. Só para situar em relação à alimentação das atividades que estão no módulo para que vocês possam fazer. Então, vocês têm um plano modular que foi colocado aqui, algumas informações, a carta de navegação, aqui algumas informações a respeito desse primeiro encontro, os vídeos do primeiro encontro, são 3 vídeos, né? Aqui, ó, o vídeo do encontro 1, o vídeo do encontro 2 e o vídeo do vídeo 1 do encontro 1, vídeo 2 do encontro 1, vídeo 3 do encontro 1. Desses 3 vídeos eu peguei e fiz um resumão e fiz um texto embaixo, né? E o vídeo 4 do encontro 1 também. E aqui o texto de leitura, ele baseia-se basicamente num resumo um resumo não, foi quase que uma transcrição de todos esses 3 vídeos, são de 5 a 10 minutos esses vídeos. Fiz um texto para leitura como era previsto na carta de navegação e no plano modular. Depois eu fiz um fórum, quais são as vantagens e desvantagens da associação de engenheiro agrônomo com fé e CREA, e aí cada um vai colocar quase que uma opinião, ainda do encontro, né, do primeiro encontro 2, né, e aqui questões de múltipla escolha referentes a esse texto, referente àqueles vídeos que foram também baseados. Então eu peguei o texto e transformei em vários itens em questões de múltipla escolha. E aí iniciamos agora o encontro, o encontro 2 foi a prova, né, foi feita em 2 turnos, prova oral, aqui só para marcar que ela houve, para quem não fez, que precisa ser feito, marcar esse horário. Aí o encontro, na verdade o encontro 3, né, sobre assédio moral, que foi a última aula. Então o vídeo da última aula, aqui o arquivo, os slides dessa aula, tá aqui, né? Lembrando que os 4 vídeos de cima foram vídeos que eu peguei de terceiros, então não tem slides, por isso que não foi colocado. E aí o texto, que eu fiz um resumo a partir dessa aula, que está aqui, texto para leitura. Então eu recomendo que assista o vídeo e veja o texto, que muitas das questões estão contidas no texto. E aqui as questões de múltipla escolha, do módulo 7, que já terminou, que foi na semana passada. E aqui um fórum sobre assédio moral, tá? Então, só para ainda falando sobre o módulo 7. Então, eu apresentei, né, aqui são 4 vídeos, aqui no encontro 1, texto a respeito desses 4 vídeos, que eu fiz um resumo, que eu acabei de falar, um fórum a respeito de Confere CREA e suas funções, as questões de múltipla escolha, dividido, né, porque a escola pede que tenha 3 encontros, né, que não seja só 2 encontros, por isso que eu dividi, as questões de múltipla escolha,
e a prova oral que eu coloquei aqui, que foi feita de manhã e à noite. E o encontro 3, a atividades, que foi substituída pelo assédio moral, né? Porque deveres tinha sido dado no módulo 6, se não me engano, do Moodle. Se vocês olharem lá em cima, ele vai estar lá sobre deveres do profissional. E aí eu fiz um texto sobre assédio moral, que eu acabei de falar, um fórum sobre assédio moral e questões de múltipla escolha. E assim a gente finaliza o módulo 7, que terminou domingo. Beleza? Hoje é módulo 8, né? Módulo 8, 15 dias, e que vai abordar o tópico, que é esse vídeo que a gente está criando, honorários profissionais. Então, a gente vai falar sobre honorários, vou fazer um texto sobre isso que eu estou falando, apresentar algumas questões de múltipla escolha e um fórum sobre honorários. No encontro 3, legislação profissional, semana que vem, fórum sobre legislação profissional, questões de múltipla escolha e finalização da disciplina na semana que vem, e prova oral, né, a respeito de todos esses tópicos, seria o que corresponderia ao segundo bimestre. Depois eu vou colocar quais são os módulos, então os conteúdos que referem-se ao segundo bimestre para vocês. Eu não preparei isso para vocês, tá? Para mostrar aqui. Fechar aqui. Não sei se a aula de hoje vai ser tão longa, né? Mas eu acho que foram 20 slides que deram no total. Eu e você, né, Clebeli? Aula particular, hein? Maravilha. A aula de hoje eu preparei basicamente olhando os sites do CREA e do CONFEA, né? Tentando achar horários específicos para o engenheiro agrônomo nas tabelas de cálculos, etc. Vou colocar 2 textos que eu achei, mas são de CREAs de diferentes regiões. Do estado de Goiás eu não achei uma cartilha que mostrasse exatamente o passo a passo, então os tipos de atividades e ações em que houvessem a discriminação fora do que a gente falou sobre, na última aula, última aula não, numa das aulas anteriores eu falei sobre o piso e o teto salarial, né, eu vou falar de novo hoje um pouquinho, vai ser o pano de fundo da aula de hoje, em que ele vai nortear a questão do salário dos agrônomos. Mas dependendo das atividades, existem valores e cálculos que podem ser feitos em atividades como consultoria, etc. Existe muito bem delimitado para, dentro do CREA, o cálculo de honorários, planilhas de orçamentos, valores, discriminação de horas de trabalho, para as diferentes atividades aos quais o engenheiro civil, por exemplo, para a construção de um prédio urbano, ele tem atividades. Mas pouca coisa delimitada e descrita para... talvez tenha passado pelo meu crivo, mas foi o que aconteceu, que eu percebi, né, com relação à discriminação, em termos de cálculo desses honorários e atividades. E quando a gente fala de honorários, é importante que a gente saiba o que significa um honorário, né? Então, normalmente você pode executar, você como profissional pode executar inúmeras atividades, e nessas atividades você não tem um vínculo empregatício, né? No meu caso, eu tenho um vínculo empregatício, a gente chama estatutário, para o servidor público, para mim, né? No meu caso, passei no concurso público, sou professor e trabalho, né, para o governo. Existem outras estratégias muito comuns
de vínculos empregatícios, que é o regime CLT, que tem uma cartilha trabalhista. CLT, eu não lembro o significado da palavra. CLT significa uma coisa trabalhista, né? Consolidação de leis do trabalho. É um decreto, né, de 5.452 de 1943, que estabeleceu esse regime. Como a gente vê para a grande maioria das relações presentes, principalmente na iniciativa privada, na Embrapa é CLT. E não existe no regime CLT de trabalho, que tem, né, uma série de artigos e normas prescritas, a questão, como a gente vê, né, pelo servidor público, da estabilidade ou questões ligadas a isso. Então, essa é uma diferença e existe uma preferência para o regime estatutário. E esse honorário, na verdade, é um termo que se dá, você não precisa ser empregado de alguém, ou de repente existe uma atividade que você vai executar que tem um período para execução, e essa atividade, existe uma normatização que é representada por uma entidade clássica, que é o CREA e o CONFER, para definir essa remuneração desses profissionais. No caso aqui, o profissional engenheiro agrônomo, perante o serviço prestado. E o valor cobrado por esse serviço é independente desse vínculo empregatício, tá? Então, esse honorário ele tem esse pormenor. Geralmente é como se fosse um trabalho de empreitada, no jargão popular. Então, às vezes o serviço ele é por um período, e aí durante esse período existe um valor a ser remunerado, um valor para esse profissional, e baseando-se no tipo de atividade que ele vai executar, você determina o cálculo do valor a ser pago pelo seu serviço. Os CREAs, eles emitem normalmente tabelas que servem como um referencial para os profissionais que são lançados e que estão no mercado, assim como essa fiscalização, ou então a perfeita adequação do valor a ser pago, ele é representado por entidades sindicais, sindicatos, né, desses profissionais que têm conjuntos, câmaras de advogados, ou então um advogado que pode reportar e tirar as dúvidas sobre o valor, sobre os seus direitos, né, os direitos trabalhistas, os direitos a respeito da sua remuneração, do seu honorário. E essas entidades, existem sindicatos que representam engenheiros agrônomos de uma forma geral. Os honorários são formas de valorizar esses profissionais que prestam, assim como eu falei, que a valorização ela é dada pelo teto, pelo piso salarial. Os honorários também, eles são formas de valorizar a atribuição, os 5 anos de faculdade que as pessoas fizeram, as especializações, os mestrados, os doutorados, a pós-graduação, os títulos que o indivíduo possui. E que é previsto em lei, né? Então, a lei prevê um profissional, esse indivíduo como profissional, logo, ele deve ser remunerado como tal. E prestam serviços à sociedade, tanto urbana como rural, né? Falando do engenheiro agrônomo, não somente na atividade rural o agrônomo trabalha, ele também trabalha em funções que são consideradas urbanas. O salário mínimo fixado pela lei, ele, para o engenheiro agrônomo, de acordo com a lei 4.950-A, é de 6 salários mínimos para a jornada de 6 horas e 8,5 salários mínimos a 9 para a jornada de 8 horas semanais. Então, isso é o que a gente chama de teto, piso salarial, quando você desconsidera o tipo, todas as atribuições. Isso para todas as atribuições possíveis. O honorário é uma forma de você discriminar um tipo de atribuição e quanto essa atribuição vale, né? Vamos imaginar assim, você tem períodos de safra em que você pode estar trabalhando somente no período de safra e receber os seus honorários referentes ao período em que você está executando uma atividade mais direta. Ou você fica 6 meses, tem período seco, então não tem nada sendo cultivado,
não precisa, ou às vezes você pode ser contratado por um curto período de tempo e ser pago diretamente pelas atividades que são feitas na, na propriedade, e que isso representa o cálculo dos honorários. Essa política ela tem influência, né, obviamente, né, dos CREAs, dos CONFES e também dos sindicatos como um balizador para reivindicar os direitos, né, dos profissionais. E esses sindicatos, normalmente, provavelmente eles têm muitas, eles podem influenciar na determinação de projetos de lei para alterar, e possivelmente foi dessa forma que surgiu a Lei 4.950, para reivindicar essa questão do piso salarial, do teto salarial para o engenheiro agrônomo. E, obviamente, que se existem questões a serem mudadas na lei, nas regras, a gente falou muito na disciplina de ética sobre regras, sobre moral, sobre comportamento, sobre conduta, né, sobre responsabilidade. Obviamente que a classe ela é responsável por essas alterações, por reivindicar essas alterações na lei, para que ela, à medida que vai passando o tempo, ela não é algo que seja fixo, ela é passível de mudanças, e nada melhor do que a sua própria comunidade para reivindicar essas mudanças. E aí você tem vias, você tem indivíduos, você tem a classe, tem grupos que podem estar trabalhando, podem reivindicar alterações em projeto, através dos projetos de lei, para que atendam e atualizem, né? O mundo ele atualiza, o mundo ele se moderniza, a atividade profissional ela se moderniza, e ela tem uma série, se modifica, se moderniza, se altera, e assim como as coisas não são estáticas das relações de trabalho, as leis precisam serem adaptadas e reajustadas. A tabela de honorário, ela abrange, né, quando a gente fala de importância, abrange tipos de serviços que o engenheiro agrônomo ele faz, e que esses tipos de serviços, eles têm valores considerados de remuneração. É necessário, principalmente para aqueles que trabalham como autônomos ou na iniciativa privada, o estabelecimento desses honorários profissionais. A regulamentação de honorários, ele segue um regulamento, existe um valor, uma lei, né? Aqui eu coloquei só uma capa, né? Eu peguei isso dentro do CREA Goiás, um regulamento de honorários para avaliações de perícias para as engenharias. Então, para esse cálculo, para a determinação das regras, dos valores, das horas, das planilhas de orçamento, elas seguem esse regulamento. E, claro, né, a gente falou sobre o Código de Ética Profissional, então ele é um grande balizador sobre o que é certo e errado, né? Então, às vezes, você super valorizar a sua hora de trabalho, né, é uma relação, então, fora do que é necessário, fora do que ela vale, isso é uma relação antiética, por isso que eu coloquei esse print, e chamando a atenção a esse regulamento, ele é balizado, ele é guiado pelo Código de Ética Profissional, né, CREA-CONFER. No ano de 2019, né, ocorreram algumas decisões plenárias, número 1542, 1544, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, em setembro de 2019, e aí eles fizeram algumas atualizações sobre valores a serem pagos relacionados a essas atividades em que são prescritas, previstas e registradas no CREA-CONFER. E uma delas foram as questões dos ajustes de valores. Então, o primeiro tópico de ajuste que ocorreu em 2019, então eles podem realizar isso, né? Então, valores com variação do Índice Nacional de Preços do Consumidor. Então, esse Índice de Preço do Consumidor que foi o balizador para a alteração das atividades no CREA-CONFER.
no período de 2018 a 2019, que foi da onde que eles utilizaram os valores, os índices, para que eles possam calculados de acordo com o Instituto Brasileiro, IBGE, tá? De Geografia e Estatística. No ano 2020, o profissional de nível superior ele vai pagar uma anuidade de 577,11. Então, vocês vão se informar, provavelmente o ano que vem, não sei se houve alteração esse ano, mas o ano que vem, 577,11 por ano, né, represente para os 12 meses. E o profissional de nível médio, o técnico agrícola, né, vocês sabem que também é previsto dentro do CREA, ele vai pagar R$ 288,55 de anuidade. Pessoas jurídicas, os valores, eles variarão, né, de 544,84 a 4.384,68, dependendo da atividade que está sendo prevista no CREA. Essas decisões plenárias do CONFEA também elas definem as pessoas físicas e jurídicas, se elas terão desconto se pagarem até o 31 de janeiro. Aí é um ponto também que eu gostaria de tocar. Existem os 3 primeiros meses para você pagar, depois dos 3 primeiros meses de cada ano, você tem juros. E se você pagar até 31 de janeiro, você tem um desconto, tá? E se você pagar à vista, você tem aqui um valor também até dia 29 de fevereiro, né? Então, existem alguns calendários, às vezes algumas prorrogações. Então, mês de janeiro, mês de fevereiro, quanto mais cedo você pagar essa anuidade, mais você vai ter direito a desconto. Então, fiquem atentos a isso. É igual a questão do seguro obrigatório, né? Do carro, veículos, do IPVA. Você tem desconto se você paga na verdade, não é que você tem desconto, você tem, não paga multas, né, juros, se você paga mais cedo. Mas para o CREA, não foi um bom exemplo, mas para o CREA, se você paga cedo, primeiro mês, você tem direito a desconto. Outra alteração de valor que ocorreu agora em 2019 foi da RT, que a gente falou bastante no último módulo. Então, a partir de 2020, as RTs vão cobrar, se o valor do contrato for de 8 mil, ele custará no valor de 88,78 por RT. Para os contratos de 8 mil a 15 mil, será de 155,38, e para contratos acima de 15 mil, o custo será de 233,94. Então, para a obra ou serviço de rotina, os valores da RT também variam de acordo com os contratos, e aí tendo valores equivalentes às amplitudes dos contratos. Quanto maior o valor do contrato, maior a anotação de responsabilidade técnica que vocês irão registrar no CREA. Serviços e multas em 2020 também, tudo nessa decisão plenária de 2019, de setembro de 2019, que definiu essas alterações de preços, né? Foi numa pré-pandemia, né? Os valores dos diversos serviços prestados pelo sistema, CREA CONFEA, assim como as multas relativas a essa lei, artigo 73 da lei número 5.194/66 e artigo 3º da lei 6.496/77 também foram ajustados a partir dos valores praticados em 2019, de acordo com a variação do Instituto Nacional de INPC, o que é INPC? Índice Nacional de Preços do Consumidor, eu falei lá no início. O Índice Nacional de Preços do Consumidor, tá? E aí vocês podem ser consultados, foram consultados e definidos. Então, essas foram as alterações que ocorreram de valores no CREA CONFEA. E aí, para o cálculo dos honorários dos agrônomos, ele é baseado em função do tempo gasto que o profissional tem para a execução da atividade,
da complexidade do serviço, do custo efetivo ou valor estimado dos projetos. A gente viu lá da RT, o valor dos projetos, eles influenciarão no valor a ser pago, de obras ou serviços, e da medida linear ou superficial desse honorário. A hora técnica mínima, né? Para os trabalhos técnicos cujos honorários não possam ser calculados em função da obra ou serviço, o profissional será remunerado pelo tempo gasto para a elaboração do serviço, tendo o valor de hora técnica mínima fixada de 2,2% do salário mínimo profissional. Então, a hora técnica seria um dos pontos que podem representar, auxiliar a nortear o cálculo. Então, vocês podem se basear nessas informações contidas, né, em honorários, para justamente calcular o quanto vai o serviço. A gente volta e meia pega-se em vários tipos de atividades em que as pessoas fazem de cabeça o cálculo, né, do quanto vale, baseando também, né, no tempo gasto, na complexidade do serviço, né, dando uma ideia geral, mas aqui você tem um balizador, que é esse 2,2% do salário mínimo como hora técnica mínima para o engenheiro agrônomo. Tá? Isso aqui é para o engenheiro agrônomo. A legislação pertinente, né, então todo o processo do que define, ele é abrangido por lei, para os cálculos de honorários e serviços profissionais, ele segue uma série de alterações, o que eu falei para vocês, dos projetos de leis, em 23 de 1933, o decreto 23.194, regula o exercício, passa a existir a partir de 1983, né, ontem fez aniversário, né, 12 de outubro de 1933, foi o aniversário dessa regulação do exercício da profissão do engenheiro agrônomo, que passa a existir no cenário brasileiro. Aí você tem outros decretos, né, que sofreu uma série de evolução, outras profissões, né, o decreto 23.569, também de 1933, regula as profissões de engenheiro, todos os engenheiros e o agrimensor. A Lei Federal número 6.496, de 1977, institui a questão da anotação técnica, a anotação de responsabilidade técnica. A Lei Federal 4.950-A de 66 dispõe sobre a remuneração dos profissionais diplomados de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária. Né? Essa questão que a gente falou na última aula de hoje, ela é graças a essa lei que define essas questões de hora trabalhada, as questões do teto, do piso salarial. Então, não basta você só regular as profissões sem considerar a questão da sua remuneração. Cada um paga o que quer. Se quiser pagar, se for para pagar o que quer, todo mundo vai querer pagar o mínimo possível, né? Sem considerar o valor dentro do código de ética, dentro do que é justo para o profissional, tá? Então, a lei número 5.194/66, ela vai regular o exercício das profissões de engenheiro agrônomo, o exercício das profissões de engenheiro e engenheiro agrônomo. A lei 8.078, de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, que auxilia nessas questões, não só para as profissões, mas para uma série de outras áreas, né, que essa lei federal sobre o Código de Defesa, ele vai auxiliar alterações, né, de valores e sobre os direitos que esse indivíduo que você está prestando esse serviço, ele tem como um consumidor, né, desse serviço. Então, essa lei ela é muito importante no que diz respeito a essa regulagem do tipo de trabalho. Então, se de um lado você tem leis que protegem o profissional, você também tem leis que protegem o consumidor no consumidor diz respeito a esse indivíduo ao qual você está prestando esse serviço e o direito que ele tem, né, pelo que ele paga, o direito que ele tem de receber a atividade relacionada
a sua atribuição profissional, a sua atividade como engenheiro agrônomo. A lei número 9.610 de 98, ela vai atualizar e consolidar esse direito autoral, né, sobre a atividade. Então, se você criou algo, né, o direito autoral é seu. Então, essas questões, para muitas áreas, isso respinga de uma maneira bastante positiva. As resoluções do CONFER número 1002 de 2002 e 1004 de 2003 estabelece a questão, são alterações que sofreram do Código de Ética Profissional, que é um balizador sobre para os envolvidos nas atividades, para que as coisas, para que os trabalhos sejam realizados de uma maneira harmônica e seguindo um código moral. A resolução ainda desse Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, número 218 de 1973, 1010 de 2005, e a resolução do CONFER, também, número 1073 de 2016, elas também auxiliam, representam, né, essas seriam as legislações que representam a legislação pertinente para cálculo dos honorários profissionais. Aqui eu vou colocar algumas tabelas, né? Então, a tabela de honorários de serviços profissionais, ela foi elaborada pela Associação de Engenheiros Agrônomos do Mato Grosso do Sul, a EAN-MS, e tem como objetivo estabelecer parâmetros para harmonizar as relações profissionais entre as relações profissionais, as relações entre profissionais e clientes, obedecendo princípios do Código de Ética. Então, como eu já tinha falado para vocês, aos quais um deles é, no exercício da profissão, as condutas vedadas ao profissional, ele deve apresentar uma proposta de honorários com valores vis ou extorsivos, ou desrespeitando tabelas de honorários mínimos aplicáveis, né? Então, isso é uma conduta vedada, né? Então, isso não pode acontecer. Então, ele deve seguir essas tabelas, essa regulamentação que existe de um conselho maior, né, que abrange a sua profissão. Serviços profissionais e honorários básicos. Vamos falar sobre o desempenho do cargo ou função técnica. Então, de acordo com o que foi estabelecido pela lei número 4.950-A, de 1966, que também fez uma atualização sobre a regulamentação da profissão, a regulamentação que foi dada em 1933, o salário mínimo profissional dos engenheiros agrônomos, eu já falei para vocês, é 6 vezes o salário mínimo comum, gente, no país, para jornadas de 6 horas, e 9 vezes para 8 horas, ou 8,5 também, para 8 horas diárias. Para atividades e tarefas que exigem jornadas de trabalho superiores a 6 horas, será feito com base no custo da hora, acrescida de 25% das horas excedentes das 6 horas de serviço. A remuneração dos trabalhos noturnos será feita com base na remuneração do trabalho diurno, acrescida de 25%, chamado adicional noturno, como acontece. Então, o limite para ser definido como sendo um adicional noturno é depois das 10 horas. Né? É considerado uma porcentagem do salário como adicional noturno. Parece que é o dobro, né? Aqui está 25%, mas eu me lembro que eu trabalhava numa faculdade em que eles mudaram o horário. Antes começava às 7h30 as aulas, eles mudaram para 6h30 para que eles conseguissem fugir dessa história do adicional noturno e que as aulas terminassem às 10 horas ou 10h30, não me lembro. Antes terminava às 11h30 as aulas à noite. E aí, por causa dessa questão, acho que isso foi uma mudança recente. Eu sei que de 2000 para cá, teve um período que eu trabalhava à noite, em que houve uma alteração da legislação, ou não sei se houve fiscalização da empresa que eu trabalhava,
em que eu trabalhava à noite, e aí tinha esses valores que eram pagos para quem ultrapassasse esse limite, 10 horas da noite, 22 horas, é o horário que ultrapassa, em que o indivíduo tem que receber adicional noturno. Para serviços honorários, né, a respeito de honorários, para serviços de consultoria, assessoria e assistência técnica, o profissional deverá ser remunerado com um CA, né, que é o coeficiente do agrônomo, acrescido de 0,5 CA, por hora excedente à primeira disposição. Então, aqui são os valores para nortear e saber qual é o valor, como calcular, né, serviços de consultoria. Por isso que, às vezes, você vê na internet, em alguns locais, a questão da valorização, você vê vertentes de pessoas que tem lá uma planta e querem uma consulta a respeito dessa planta. E às vezes você vê pessoas questionando você quer uma consulta de graça? Não, vou te dar o valor de quanto que é a consultoria, né? Sobre a questão de adubação, né? A questão da valorização própria, né? E às vezes a gente, por bondade, ou então até mesmo união, por você não ter, às vezes, uma conversa em comum, um posicionamento, né, onde a classe inteira, né, dos agrônomos, eles têm essa mesma postura de valorização. Você tem um médico, ele de forma alguma é até uma relação de deselegância quando você pergunta que é problema numa situação informal, às vezes numa festa, ou então em, em qualquer local, né? Você não vê médicos prestando consultas, é mesmo virtualmente, né? A questão, primeiro, uma questão de uma relação antiética, uma questão de erro. Mas por que isso acontece para o profissional de agronomia, que trabalha com agricultura? É porque é algo o conhecimento que você tem sobre a agricultura é um conhecimento tão sem importância do que qualquer outra atribuição. Se existem pessoas que não conhecem, é porque elas não fizeram faculdade ou porque elas não têm esse conhecimento. Você foi buscar em 5 anos de atribuição profissional. É uma lógica bastante interessante, se você parar para pensar. Mas, no entanto, essa lógica, ela não é tão aplicada, né? Sendo que a gente, em muitos momentos, se vê tentando resolver problemas, né? Sem... É claro que muitas esse solucionar de problemas é muito sem compromisso, sem profissionalismo também, e que isso leva a uma situação também prejudicial para a classe. No caso da emissão de uma receita agronômica, né, muito comum lá na disciplina de proteção de plantas, né, para as doenças, né, doenças, pragas e plantas daninhas, você receitará um produto, recomendar dosagem, recomendar EPIs. Em lavouras ou propriedades que contêm assistência técnica de outro profissional, essa emissão de uma receita deverá ter uma anuência do assistente técnico titular, que obrigatoriamente constará os documentos por ele emitidos sobre plena infringência do disposto do Código de Ética Profissional. Em outras palavras, se existe um agrônomo contratado, você precisa conversar com ele a respeito, né? Porque às vezes chegar a um denominador comum, porque às vezes você determina o uso de um determinado tratamento e o assistente técnico, às vezes por uma relação de desentendimento ou por uma relação de um desequilíbrio, né, da relação de ética entre os envolvidos, ele possa, né, ou então que é mais barato, ou coisas do tipo, enfim, uma receita, embora não devesse haver esse tipo de diferença, que fosse todo um mesmo padrão de cálculo, né? Então, quando você tem uma classe bastante unida, todos falam uma mesma língua. Então, eu considero, no que diz respeito ao honorário, essas diferenças, a questão de linguagem, a questão de obediência a uma instância maior que rege
essa questão dos honorários profissionais. Quando o cliente contar com assistência técnica, desde que pactuada em contrato e com correspondente ART registrado, né, no CREA, a forma de cobrança dos honorários referentes aos casos previstos nesse artigo ficará a critério do profissional, respeitados os mínimos estabelecidos nessa tabela. Tá? Ainda sobre serviços, recomendações, né, sobre honorários para serviços profissionais básicos, envolvendo consultoria, assessoria e assistência técnica. A remuneração da assistência técnica e acompanhamento de obras deve respeitar um mínimo de 4 coeficientes do agrônomo por dia ou um coeficiente do agrônomo por hora, acrescido de 0,5 por hora 0,5 por hora excedente à profissão. Aqui vocês poderiam me perguntar o quanto vale, eu deveria ter colocado aqui. Eu já vou digitar aqui para vocês no início, já que está sendo dito aqui. Então, se na aula passada, quando eu falei do piso, o salário mínimo era o balizador, o coeficiente do agrônomo, eu vou digitar aqui para vocês. Ele tem o valor de RCA. Ele tem o valor de R dólar 52,00. Isso em 2018, é o valor atualizado no ano de 2018, tá? Baseado na tabela do IGPM. Bom, antes que você me pergunte, Cleber, ele é baseado nisso. Então para esses honorários, você pode utilizar esse valor, tá? Em obras de agronomia, o profissional ele pode cobrar esse percentual sobre a produção, sobre o lucro ou faturamento, né? Do cliente ou da empresa da obra, no final da obra, desde que expressamente pactuado em contrato. Deve estar em contrato. Respeitando honorários mínimos profissionais para efeito do registro da RT a priori. A cobrança dos valores previstos, né, no inciso 1º não exclui a cobrança da remuneração mínima e a cobrança dos valores referentes às despesas. Eu recebo, por exemplo, eu terminei um processo com um advogado agora e pedi, ele está falando sobre o contrato, 20% da causa que eu ganhei, eu preciso pagar para ele. Então, eu peguei e falei para ele, me mostra esse contrato onde está registrado esse 20% para eu poder pagar. Aí ele me enviou, e aí eu paguei para ele o valor da ação judicial que eu movi junto com ele. Tá? Então, isso também vai acontecer com vocês, precisam estar no papel e não isso ficar de boca, né? Então, isso é uma relação amadora, tem que ser uma relação profissional. A assessoria técnica, a prestação sistemática continuada do trabalho de orientação profissional pode ser remunerada quando em caráter consultivo em um mínimo de 4 coeficiente agronômico por dia, ou um coeficiente agronômico por hora acrescido de 0,5 coeficiente agronômico por hora excedente à primeira disposição do cliente. E quando em tempo integral também, você pode ser remunerado. Ainda agora sobre honorários, sobre situações de ensino, propagação e difusão de conhecimentos técnicos. A remuneração das aulas avulsas, palestras, conferências, elas são, no mínimo, 4 coeficiente agronômico. Né? Se eu der uma palestra, deixa eu ver, 4, até eu nem sabia disso, né? 4 vezes 56. 224
a hora é 56. Então, se eu dei uma palestra de 5 horas, 5 vezes 4 vezes 56, 1.120 é o valor que deveria ser pago para essa palestra. Então, se alguém perguntar, às vezes algumas empresas perguntam para você, esses dias alguém me perguntou e eu não sabia como responder. Então, na verdade, isso é um bom argumento até mesmo para você ver que você está fundamentado e que você não está estipulando um valor muito exorbitante e que isso não tem nenhum parâmetro. Então, usem isso como uma estratégia quando você fala dos honorários, né, para justamente, você vai dar um curso, né, para um grupo de produtores, então, de acordo com, né, pode explicar toda essa questão e fazer esse cálculo baseando-se no coeficiente, desculpa, baseando-se no coeficiente agronômico. Olha que interessante. Então, a cada hora é 4 coeficiente agronômico por hora. Então, se tivesse, aumentou, né? Vai ser 5 coeficiente. Ah, não. Tá acrescentando 1, né? Então, significa que se você aumentar 2 horas, vai ser 5. 3 vai ser 6. 7 é 3. 4 horas vai ser 8, né? Coeficientes agronômicos para cálculo, né, dessas aulas, avulsas, palestras e conferências. Então, se uma empresa solicitar um curso, uma palestra, esse seria o valor, e ela pergunta para você, né, às vezes você fala o valor e eles fogem, né, eu vou ali, vou perguntar, depois eu converso contigo. Mas, em geral, as empresas, principalmente multinacionais, que têm esses treinamentos, etc., sempre eles seguem direitinho as questões das atribuições profissionais. E quando se tratar de aulas periódicas, remunera-se em um coeficiente agronômico por hora. Ou seja, 52, desculpa, 52 é o valor do coeficiente agronômico. A organização de informações, desculpa, tem aqui um valor de atualização, em vez de 52, isso é um valor antes da atualização. Em 2018, houve uma atualização para 96. Deixa eu corrigir isso aqui, senão vai ficar errado no slide. Então, corrigido para 96, 96,44. Aí, no caso, esse CA, ele deixou de ser 56 e passou para 96,44. Eu estava confundindo, né? É 52, na verdade, que eu estava falando, era um valor antes de 2018. Depois houve uma atualização que passou a ser 96,44. Hoje é 96,44. Entendi. É bastante estranho, porque quando eu dava aula, isso em 2001, uma hora a aula era mais ou menos R$52 se eu tivesse doutorado também. Uhum. Então, é mais ou menos isso que você pode usar para suas palestras. Eu mesmo, preparando essa aula agora, fiquei atento a isso, porque eu não sabia disso. Porque às vezes as pessoas me perguntam já aconteceu para perguntar, para dar o valor, e eu não cobrei, ou, ou, ou então não sabia com base nessas... Baseado em quê? Vou falar como, entendeu? A gente nunca sabe disso. Então, na verdade, todas essas questões a gente tem que se reportar. Tem uma dúvida sobre honorário, sobre o valor, sobre o pagamento, principalmente se você paga uma anuidade como entidade clássica, você tem que ir lá e tirar dúvida, né? Utilizar, exprimir. Negócio que às vezes a gente não sabe aproveitar, então às vezes não tem essa noção do seu direito, né? Como profissional dentro da entidade clássica. É 96
o valor do CA, né, que é o coeficiente agronômico, tá? Eu acabei de tirar aqui, ó, peguei o valor aqui na internet e que tem no site do CREA, tá? A organização de informações agronômicas de forma adequada de divulgação científica falada ou audiovisual deve ser remunerada em 0,5 CA por lauda ou por hora de serviço, né? Então, às vezes eu deixo no YouTube, eu vou começar a cobrar do YouTube 0,5 CA, vou falar para eles, está escrito nos honorários profissionais, né? Mas tem muita gente também que trabalha com agronomia que deixa os vídeos lá que dependem da questão dos acessos, né? Dos acessos dos vídeos e não com relação ao conteúdo, a qualidade ou a relação ao conteúdo agronômico que é colocado ali, né? Então, é audiovisual ou falado, né? Ou escrito, né? Se você faz um livro. Então, aqui talvez ajudaria, no momento que você escreve, a calcular da aplicação que você está, que você vai comercializar. Mas isso é muito relativo. Né? Então, ainda sobre honorários, né, básicos, a respeito agora da vistoria, perícia e avaliação, né, fiscalização, arbitramento, laudo e parecer técnico, que são atividades que o agrônomo pode utilizar. Então, para a realização de diligências ou vistorias, o exame desses locais com problemas agronômicos, né, ou florestais, ou pecuários, com orientações de previdências imediatas, resultam nas seguintes remunerações. Se a área que você está fazendo vistoria é de até 100 hectares, você vai pagar 4 coeficientes agronômicos acrescidos de 0,5% do orçamento do empreendimento. Se for de 101 a 500 hectares, 4 mais 0,35% do orçamento do empreendimento. E se for acima de 500 hectares, 4 mais, aí vai reduzindo a porcentagem do orçamento do empreendimento. Né? Quanto maior, vai tender a ter um empreendimento maior. Né? A realização dessas perícias, vistorias, com investigação de causas e conclusões técnicas, resultam em remunerações de 4 coeficientes agronômicos acrescidos de 2% do valor da causa ou do bem. Aqui ainda sobre perícia, eu coloquei um print da tela, né? Eu vou passar para vocês com um texto de leitura, duas apostilas que falam sobre cálculo de honorário. E os valores contidos nesse artigo não incluem os serviços de perícia, como exemplo, serviços topográficos, que são cobrados à parte. Os honorários das avaliações e determinação técnica, ele é justificado de acordo com o valor. Então, o honorário é 3 vezes o coeficiente agronômico aqui, vezes 10,5, mais A, que é o valor do bem avaliado por obra, né? E aí, menos 105, eu não sei por que esses valores que estão aqui presentes, tá? Então, esses trabalhos de fiscalização, né, normalmente vocês são muito requisitados, avaliação de impacto ambiental, né, quando você tem para as áreas e quando você vai, né, uma nova frente, uma nova área de trabalho, você vai encontrar essas ações, essas formas de remunerar a sua atividade para fiscalização, arbitramento, laudo. Então, você tem uma disciplina só para isso, acho que é avaliação e perícia rural. Ela trata dessas questões e aí, lá à frente, no nono período que vocês vão fazer, eles vai ensinar também com maiores detalhes. Até vou falar com o professor para ver em cima dos honorários. Os serviços profissionais básicos, né, os honorários básicos, então, dos trabalhos de topografia, né, então, existe então, uma série de regras também, daí agora eu resumi, né, os trabalhos de topografia e geoprocessamento, os trabalhos de levantamento de meio físico, existem uma série de descrições de atividades para cálculo dos honorários para essas ações, né, então, por isso que lá, antes eu falei para vocês quais são as atribuições profissionais, as atribuições do engenheiro agrônomo, né? Porque cada uma você vai ter um honorário específico.
dos projetos, planejamentos, orçamentos e estudos de viabilidade técnica e econômica. E execução de obras e serviços são, né, cada um desses tópicos tem um monte, várias estratégias para cálculo dos honorários a partir do momento que vocês forem executar as atividades relacionadas a essas ações. E para a gente finalizar, os projetos e demais trabalhos profissionais são propriedades do autor e dos clientes, que eles poderão utilizá-los para o fim e o local indicado, salvo expressa a convenção e o contrato. O autor do projeto ele receberá, por repetição concedida, a remuneração, que variará de 50% dos honorários do projeto original. E entende-se por implantação de projetos de agronomia a fase que vai do início do trabalho, né, desde a elaboração, a escrita do papel, até a produção da principal atividade produtiva projetada, na sua amplitude máxima. E é lícito, né, legal, ao profissional requerer um adiantamento de, no mínimo, 30% dos honorários na assinatura do contrato. E se houver supressão, então, os honorários, isso que essa aula de hoje ela tem a ver com uma relação, como eu falei no início, a relação de trabalho, ela não segue. Eu dei 2 exemplos de relações trabalhistas, em que você é funcionário de uma empresa, como CLT ou estatutária. Até vou pesquisar quais são as formas de relações profissionais, né? Eles são regidos por leis. Em que essa situação de honorário, ela cabe para situações de contratos a curto prazo, ou então por um período maior, né? Então, essa questão do tempo é muito relativo e que tudo vai ser definido por um contrato. E os cálculos dos valores e as remunerações, eles seguem essas normas em que vocês devem se reportar a respeito de cálculos de honorários ao CREA da região onde você está sediado, tá? Se houver supressão de parte do trabalho contratado, o profissional terá direito de uma indenização correspondente à parte, daí é uma questão de uma cláusula de contrato, né, correspondente à parte suprimida, calculada em 50% do valor dos respectivos honorários, aquela história que... então, se você tinha uma porcentagem prevista, você, se de repente aconteceu, a empresa faliu, ou então não tem como terminar a obra agrícola, então você pode também proporcionalmente reduzir, considerando os seus honorários em 50%, né, recalcular isso de acordo, mas você não pode perder como um todo, né? Esse é um ponto, tem que estar você protegido pela lei. E aí os contratos, eles servem para isso. As consultorias com entidades de classe, as consultorias com advogados sempre vão ser uma boa, ou então um advogado dos CREAs, eles com certeza devem considerar todas essas legislações que envolvem essa questão da atribuição profissional. Bom, então a aula de hoje sobre o honorário era mais ou menos isso, uma aula um pouquinho curta, foi de 1 hora, né? E aí eu vou colocar um resumo para você, os 2 textos, vou preparar umas questões de múltipla escolha lá, e na semana que vem a gente finaliza a disciplina, e obrigado, viu, Lebeli, obrigado a todos que assistiram. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Posso sair, Lebeli? Uhum. E não esquece de desligar aí também, tá? Porque eu descobri, Lebeli, que quando fica... Às vezes a gente deixa ligado, por exemplo, tanto eu, se eu fecho e você não fecha, fica gravando um vídeo. Esses dias tinha um vídeo que eu coloquei aqui, que é 7 horas. Eu vi esse vídeo, quando eu fui ver ele, eu falei, nossa, o meu tava inspirado. 7 horas de gravação. Não foi 7 horas, mas justamente porque eu fecho o arquivo e alguém do grupo, por exemplo, sabe aquela coisa? Você deixar a tela aberta
e vai fazer qualquer outra coisa. E ele continua gravando. Se você tiver, tá? Então, qualquer indivíduo que está dentro da sala, ele continua gravando, ou seja, tem que sempre solicitar. E agora, quando acaba a aula, eu fico solicitando para que finalize. Depois da gravação, eu queria conversar com o senhor. Como é que eu faço? Pelo WhatsApp? Pode ser? Porque eu vou ter que fechar aqui o vídeo. Então, pode ser. Tá bom.